Olá, Deus abençoe você. Estamos aqui para continuar mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Lembrando sempre que esses vídeos são uma oportunidade para haver uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele podemos nos achegar a Deus. Não existe vários caminhos que levam a Deus, que levam à salvação, só existe um caminho que é o real, que é o verdadeiro, que é o Senhor Jesus, que veio como um sacrifício vivo a este mundo, para remir a nossa alma, para salvar a nossa alma da morte eterna, da condenação eterna. E essas meditações são para que haja uma abertura de entendimento, uma abertura de visão espiritual para com a realidade espiritual que a gente vive todo dia, o dia todo, né? Que por mais que a gente não veja os espíritos imundos, mas eles estão por aí, rodeando a terra, passeando por ela, como Satanás mesmo disse lá em Jó, capítulo 1, né? E nesses passeios dele, com certeza ele não está fazendo turismo, ele está buscando destruir a vida das pessoas. Com licença. Então ele está buscando, né, destruir, roubar, matar e destruir a vida, a alma das pessoas, né? Então há uma necessidade da nossa parte, uma necessidade, não uma opção, da gente buscar a nossa salvação, porque ela é individual, cada um de nós temos uma alma, é o bem mais precioso que possuímos, certo? Nem aquelas pessoas que são milionárias, né, que tem carro, casa, tudo, nada daquilo que elas têm pode se comparar ao valor de uma alma, da nossa alma, da sua alma. Amém? Porque a sua alma é você. E você, eu, todo ser humano vai viver para sempre. Deus não destrói aquilo que cria. E uma prova disso é que Lúcifer está por aí, né? Ele foi condenado, ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre, mas tudo vai acontecer no tempo determinado por Deus. Mas Deus poderia tê-lo destruído desde lá da queda dele do céu, mas ele não fez. Deus não fez. Por quê? Porque ele não destrói aquilo que cria. Deus, ele é simples, ele é imutável, ele é definido, ele é justo. Por isso que há um só caminho de salvação, porque Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Então, ela é simples porque ela é definida. Quando a gente começa a meditar na palavra, quando a gente começa a discernir pelo espiritual a palavra de Deus, a gente consegue convir isso, que ele é simples. Existe uma simplicidade na palavra de Deus. Por exemplo, se você quiser falar com Deus, você não precisa ir para um lugar específico para falar com Deus. Você pode falar onde você estiver. Isso descarta a necessidade da gente ir para a igreja? Não, 1000 vezes não, porque lá na igreja a gente aprende muito, a gente se conecta com o Senhor também, a gente está em comunhão com Deus, a gente está se santificando e é uma oportunidade da gente ter um compromisso com Ele, né? A gente participa da Santa Ceia, é lá que a gente é batizado, né? Para quem tem condição de ir, vai, porque Deus está vendo a sua condição, Deus sabe da sua vida. Ele quer fazer parte dessa vida, ele quer entrar dentro de você, então ele sabe da sua condição. Então, se você tem condição, vá, busque a igreja, busquemos a casa do Senhor, porque ao fazer isso, estamos honrando o nosso Deus, a quem cremos. É a mesma coisa do macumbeiro, que ele vai fazer o trabalho lá na encruzilhada, ele sai do lugar dele para se arriscar de madrugada para fazer trabalho, para acabar com a vida dos outros, muitas vezes, né? Na maior parte das vezes. Então, há um sacrifício. Por quê? Por aquilo que ele crê. Então, cada um crê numa coisa, mas aí é que tá. Depende daquilo que a pessoa crê, né? A alma dela tá em jogo,
Não? Então ela pode crer em tudo desse mundo, mas só há uma verdade, né? Tô querendo dizer que as pessoas, quando creem nas coisas, elas sacrificam, elas dão de si, elas dão da sua própria alma para fazer aquilo que elas creem. Então, a mesma coisa, né? A pessoa, quando crê numa faculdade, ela vai e faz lá o curso dela, para ela ter um bom emprego mais tarde. E nem sempre isso acontece. Tem muita gente por aí que tem faculdade, tem tudo, mas trabalha no supermercado. Então, para você ver, né, que isso não é tudo. Para você ver. E a gente vê que pessoas que nem têm um ensino médio, mas quando elas chegam na igreja e elas manifestam a fé, se tornam empresárias. A gente vê muito testemunho disso lá na igreja. Então, por quê? Porque ela usou a fé no Deus vivo, naquele que é a verdade, naquele que tem promessas que se cumprem, promessas infindáveis que são reais, elas se cumprem. Então, que possamos mostrar aquilo que a gente crê. Se a gente crê em determinada coisa, a gente mostra com atitudes. Amém? Se você crê no nome do Senhor Jesus, a sua crença não vai parar aqui. Ela vai mais além. Você vai praticar aquilo que você quer. Então, vamos continuar aqui, né, no rapidinho, né? Rapidinho mesmo. A gente vai continuar até onde der. A gente começou o capítulo 9, certo? E a gente está falando muito aqui nessa parte sobre o espiritismo, né? O espiritismo que acaba trazendo o acesso dos espíritos imundos à vida das pessoas, né? Então aqui ele vai dizer, nessa parte que a gente tá, é a parte agora da limpeza, entre aspas, limpeza. Primeiro, a pessoa passa por uma limpeza para supostamente tirar os maus espíritos e ficar preparada para receber os dons, entre aspas, de mestres, guias, de luz e outros. Daí começa a se aprofundar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, que é uma deturpação dos sublimes ensinamentos de Jesus. Então, eles pegam, nunca li, né? Eu já manuseei. Esse é um livrozinho pequenininho, branco com azul, mas eu nunca li. Só que a gente sabe que a palavra de Deus é única, não se pode tirar nem um tio, nem acrescentar nada nela. Tem uma determinação de Deus lá no fim, lá em Apocalipse, que fala que quem tirar ou colocar, acrescentar alguma palavra, nem que seja um tio na palavra de Deus, vai acarretar maldição para si, né? Então, nessa questão aqui, o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Então a gente já vê que tem uma modificação aí, como está dizendo aqui, uma deturpação dos sublimes ensinamentos de Jesus. O novo médium começa a estudar a mediunidade com nomes bonitos, tais como passagem, transporte, mediunidade sensitiva, clarevidência, né? Esse negócio de ver o futuro, ver o que está vindo aí. Que só quem sabe do futuro é o próprio Deus, né? E ele revela aos seus servos, os profetas, tudo aquilo que Deus vai fazer, ele antes revela, tá escrito. Ele vai revelar os seus segredos. Basta a gente ter intimidade com ele, a gente ter comunhão, que a gente vai poder ter essas revelações. E quando justamente a gente recebe o Espírito Santo,
Todo dia que a gente fala com o Senhor, Ele nos traz uma revelação da sua palavra. E isso preenche a nossa alma, isso traz paz para a nossa alma. Para o depressivo, preenche, traz vida, né? Para o ansioso, traz a paz, traz a tranquilidade, traz a paciência. Então a palavra de Deus, ela já é completa, ela já tem tudo o que a gente precisa, gente. Não tem mais o que modificar, não se pode modificar a palavra de Deus, não se pode atualizar a palavra de Deus como muitos querem fazer hoje em dia, né? Até mesmo a própria igreja, né? No caso a católica, a gente vê essa questão, né? Atualizar a Bíblia. Não, a Bíblia é perfeita, é a palavra de Deus, tá aí. Aí vem outra parte, sim, a palavra de Deus, claro, é para mudar a nossa vida, ela é a palavra de Deus. Então, se ela é assim, glória a Deus, vai permanecer assim até o fim. A entrega, né? Aos poucos a pessoa vai se entregando cada vez mais aos demônios, que começam dominando o corpo e continuam até dominarem a mente daqueles que foram laçados. Algumas obras são recomendadas e as experiências com os demônios aumentam. Livros falsamente científicos e filosóficos, falsa filantropia, consultas e passes se tornam o pão de cada dia, né? No caso, como a gente tem o pão de cada dia, que é a palavra de Deus, né? Que é a mensagem do Evangelho. Todos os dias a gente medita um pouco, logo no início do dia, né? Aquele é o nosso pão diário. A gente está alimentando a nossa alma, a gente está dando o alimento que ela precisa. Da mesma forma, o diabo, como é invejoso, ele usa as coisas dele, né? No caso, o engano, porque ele é o pai da mentira. Então, ele vai usar de enganos, espíritos enganadores, para estar trazendo coisas que atraiam as pessoas, só que isso vai destruir a vida delas, de dentro para fora, porque elas, como elas estão crendo numa mentira, embora elas não saibam que é mentira, mas elas estão abrindo a vida delas para os demônios. Elas estão abrindo a alma delas para Satanás agir, atuar ali, porque o ser humano tem que abrir o coração. Da mesma forma que Jesus, ele bate a porta do nosso coração, ele não entra de qualquer jeito. Ele é educado, então ele vai oferecer a presença dele, ele vai oferecer a salvação. A pessoa tem que o quê? Ceder. A pessoa tem que decidir o que é que ela quer. Então, é a pessoa que abre o coração para Jesus. Da mesma forma, o diabo, como é enganador, ele vai usar as coisas, né, as mentiras, os enganos que existem no mundo, que foi ele mesmo, né, que colocou, para atrair a atenção das pessoas, atrair o desejo das pessoas. Por isso que ele vem muitas vezes quando tem aquele negócio de cartomante. Às vezes quando eu passo aqui no centro, eu vejo nos postes uns papeizinhos assim pregados, dizendo assim, consulta por búzios, né? Traz o amor de volta, venha se consultar com não sei quem, venha ler a mão, tarô, lemão, né? Negócio com búzio. Isso aí, para a pessoa que crê nesse tipo de coisa, ela vai ser atraída e vai acabar indo. Aí tem o contato, tem as coisas ali. Então, isso daí, a partir do momento que ela sai do lugar que ela tá e vai, ela já tá crendo. Então, quando existe uma atitude da nossa parte, seja no falar, seja no agir, tá mostrando que a gente crê naquela coisa. Então, se a gente tá crendo, então a gente tá abrindo o coração, abrindo a alma para aquilo dali. Então, a mesma coisa, se você abrir seu coração para Jesus, ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Ele tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você. Mas esse plano só pode se cumprir se você quiser. Se você decidir por ele. É a fé. O negócio todinho tá na fé, gente.
fé é o que move, sabe, as coisas. É o espiritual que move, que rege o físico. As coisas acontecem primeiro no espiritual para depois vir para o físico. Então, depende, Deus, ele quer fazer. E eu tava me perguntando nesse fim de semana sobre a questão dos escolhidos, né? Como está escrito, todos são chamados, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então quer dizer, muitos são chamados, mas a palavra de Deus não diz todos são chamados. Nem todos. Então é uma coisa para se meditar. Poxa, o mundo inteiro, Jesus veio para o mundo inteiro, para toda a humanidade, mas nem todos recebem. Infelizmente, a gente quer que todo mundo receba a salvação, mas nem todo mundo crê. Aí é que tá. Infelizmente. Então, a gente vê isso desde o princípio lá, quando nasceu quem? Quando nasceu Abel e Caim e Abel. Um era de Deus e o outro era do diabo. Caim era do maligno. Tem uma parte que fala lá em Gênesis. É tanto que Abel fez o sacrifício perfeito, de humildade ali, sinceridade, e o outro não. Então, para você ver, é como se vai haver separação. É tanto que no final de tudo, Deus vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Então, infelizmente, há essa questão, né? Então, aqui, os demônios escravizam a vida das pessoas de acordo com o que elas decidem para si, né? É claro que o desenvolvimento em si depende da linha seguida. Cada ramo do espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, ecletismo, rosacrucianismo, kardecismo, esoterismo e tantos outros ismos tem a sua própria maneira de ensinar alguém a desenvolver. Só se for desenvolver, né, a destruição dela mesma. Desenvolver para quê? Desenvolver é, na verdade, permitir... Aí vem a questão. Permitir a atuação cada vez mais intensa dos demônios na própria vida. A pessoa é envolvida e dominada, tornando-se totalmente submissa. Então, ela se torna um cavalo do diabo. Porque ela está presa, né? O tratamento que o diabo dá para os seus é de tortura, é de ameaça, né? Se você sair, se você desistir, eu mato sua família, né? Testemunhos né, de pessoas que se envolveram na macumba e tal, e depois tentam sair. Claro, pelo sangue de Jesus elas conseguem. O sangue de Jesus é poderoso, meu filho. A gente é liberto de toda maldição. Mas é isso que acontece. Os espíritos começam a ameaçar, trazer pensamento de medo, né? Medo, porque o medo paralisa a pessoa. Enquanto a pessoa não se tornar escrava, ou seja, enquanto a sua mente resistir ao domínio do diabo e seus seguidores, não terá atingido o desenvolvimento perfeito, que eles querem dominar. Até a pessoa não ter mais vez, nada. E é aí que o espiritismo tem perdido pontos. Dificilmente alguém assume um compromisso total com os espíritos. No íntimo, cada ser humano tem sede de encontrar o verdadeiro e puro guia, que é o Senhor Jesus Cristo. Os espíritos lutam contra essa sede e quando percebem que não vão ganhar a batalha, abrem o jogo, ameaçam, ameaçam, perturbam, arruinam e até mesmo tiram a vida da pessoa para ganhar logo a alma dela. Então, para você ver, né?
quão Deus é poderoso e quão nada sai do seu controle. Por quê? Porque dentro do ser humano existe um anseio na alma de cada ser humano, por Deus. Porque a alma ela não consegue viver sem Deus. Só que ela fica perdida, né, por conta do ser humano ser obstinado, né, para as coisas da carne, por conta do ser humano sentir muito por conta da carne. A alma ela fica submissa ao coração, que muitas vezes é enganoso, né? Então o coração vai desejar as coisas do mundo, a alma, então, como ela é sentimento puro, então ela vai se deixar levar. Aí ela sofre, mas no fim das contas a alma ela anseia por Deus. Ela não pode viver sem Deus. É tanto que uma pessoa com depressão, ela tá com a alma dela gritando por misericórdia, tá gritando por Deus, tá gritando por ajuda, porque ela tá vazia, ela precisa ser preenchida pela presença do Deus vivo. Então, existe chance para todos, né? Porque a alma, ela carece da presença de Deus. Então, por isso que os espíritos, o diabo e tudo já estão condenados, entendeu? Mas ele é tanta raiva, né? Tanto ódio que ele tem por Deus, que ele vai tentar a todo custo levar o máximo de gente, o máximo de almas. Mas ele está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Como já explicamos, o desenvolvimento é apenas uma porta para a total e completa entrega do ser humano ao diabo. Para esse fim, Satanás envolve as pessoas com uma gama de mandamentos, doutrinas, ensinamentos, desenvolvimentos, sacrifícios, etc. Principalmente sacrifício. Porque é no sacrifício que há o derramamento de sangue, né? Não só fisicamente falando, mas quando a gente faz sacrifício, seja espiritualmente, né? Seja com alguma atitude da nossa parte, a gente está derramando da nossa alma ali, a gente está derramando do nosso sangue, mesmo que espiritualmente, porque sacrifício a gente lembra a quem? Do Senhor Jesus. A gente lembra do Senhor Jesus, o que é que ele fez? Sacrifício. Quando a gente lembra lá de Abraão, que Deus mandou ele oferecer o filho dele, sacrifício, né? Então a gente vê que o sacrifício ele exige o quê? A vida da pessoa. A vida da pessoa. Então, principalmente isso daqui, que tem por única finalidade abrir a vida para a atuação dos demônios. Então, aqui a gente para, tá bom? Porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre briga pela cabeça. Os demônios brigam pela cabeça do ser humano. Porque a cabeça é o centro do entendimento do espírito. É o espírito da gente, tá aqui. Então eles querem dominar aqui para dominar o resto. Amém? Amém? Não tá? Ai, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Então a gente para por aqui, amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado você, a sua vida espiritual, e que possamos todos os dias estar buscando pela nossa alma, amém? Nos entregando, nos santificando na presença do Senhor. Quando a gente vai à igreja, quando a gente ora, quando a gente medita, quando a gente ouve um louvor, a gente está santificando a nossa vida para Deus, né? Por isso que é importante a gente, com relação às músicas têm espírito. Então, quando a gente começa a ouvir músicas, louvores, cânticos espirituais, a gente se enche do Espírito. Isso você pode confirmar lá em Efésios 5, se não me engano, certo? Que ensina a gente como é que a gente pode se encher do Espírito. É com cânticos espirituais, salmos, etc. Então, que a gente busque todos os dias. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.